Olá pessoal, tudo bem? O tema da aula que eu vou apresentar agora, com certeza é um dos temas mais importantes da neurocirurgia, porque é uma doença de uma gravidade muito grande. E alguma vez na vida, se você trabalhar no pronto-socorro, você vai se deparar com um paciente que tenha isso daí, que é a hemorragia subaracnoideia espontânea. Vamos começar com o nosso caso clínico. Nosso caso clínico é de uma paciente que chegou no pronto-socorro. É uma mulher de 48 anos que veio com o quadro de uma cefaleia de forte intensidade, seguida de crise convulsiva com duração de 5 minutos e rebaixamento do nível de consciência. Essa paciente foi trazida pelo resgate até o serviço de pronto-socorro e o delta-T foi de 15 minutos. Conseguiram chegar rápido no hospital. Na chegada ao pronto-socorro, na avaliação dos dados vitais, é uma paciente que tem uma frequência cardíaca aumentada de 118 batimentos por minuto, uma frequência respiratória também aumentada de 26 incursões por minuto, está saturando mal a 84%, está hipertensa com a PA de 180 por 110, temperatura de 37 e uma glicemia capilar de 86. No exame físico, é uma paciente que no A tem vias aéreas pérvias, estava com colar cervical, já que veio trazida pelo resgate. Está utilizando a musculatura acessória, o murmúrio vesicular está bem distribuído, não tem nenhum ruído adventício. No C, ela tem bulhas rítmicas e normofonéticas em 2 tempos, sem sopros, tem os pulsos cheios e simétricos e o tempo de enchimento capilar é de 4 segundos. No D, ela apresenta um rebaixamento do nível de consciência, tem uma escala de coma de Glasgow de 6, uma resposta motora de 4, a resposta verbal de 1, a abertura ocular também de 1, tem pupilas isocóricas e fotorreagentes bilateralmente. No E, ela não tem nenhuma evidência de fratura, não tem nenhum ferimento corto-contuso e não tem nenhuma equimose. Resumindo, o que chama atenção nesse caso? É uma paciente que chegou no pronto-socorro, trazido pelo resgate. É uma mulher de meia idade e que veio com uma cefaleia de forte intensidade súbita associada à crise convulsiva. Além disso, é uma paciente que está hipertensa, tem uma frequência cardíaca aumentada, uma frequência respiratória aumentada, está utilizando a musculatura acessória e tem um rebaixamento de nível de consciência com uma escala de coma de Glasgow de 6. Então, o que eu vou fazer com essa pessoa que chega no pronto-socorro? Qual é a sua principal conduta? Vou chamar o neurocirurgião, vou levar para tomografia, vou chamar o mais velho, não sei o que eu vou fazer. Calma, pense, e a primeira coisa que você precisa fazer para esse paciente é estabilizar, e você está vendo que ele está em insuficiência respiratória. Então, a primeira coisa que você vai fazer é fazer intubação orotraqueal e fazer a estabilização clínica inicial desse paciente. O paciente está bem, está estável, está acoplado à ventilação mecânica, você vai partir para a investigação subsequente, já que, como vocês prestaram atenção na nossa aula de cefaleia secundária, essa paciente tem diversas características que falam a favor de ser uma cefaleia secundária, como é uma cefaleia de forte intensidade, súbita, associada a um déficit neurológico, que é o rebaixamento do nível de consciência. Então, tem diversas coisas que chamam a atenção para você fazer uma investigação subsequente, desse caso. E o exame de escolha, como eu tinha falado na outra aula, que eu vou começar nesses pacientes, é uma tomografia de crânio simples, principalmente pelo fato de ela ter tido uma cefaleia súbita. Cefaleia súbita fala muito a favor de hemorragia subaracnoideia espontânea, então a tomografia é o exame inicial que você vai fazer nesses pacientes. E aqui no meu exame de imagem vocês conseguem ver essa área de um sinal mais denso, Isso aqui mais branquinho, isso é o sangramento, e ele acompanha os sulcos e giros aqui na região frontotemporal do lado direito, e isso é bastante sugestivo de uma hemorragia subaracnoideia espontânea. Falando um pouco sobre essa doença, sobre a hemorragia subaracnoideia espontânea, existem diversas causas, sendo que a mais frequente causa desse tipo de sangramento é o aneurisma, com 85% dos casos. 5% das pessoas que têm hemorragia espontânea são devido a malformações arteriovenosas e outros 10%
estão relacionadas a algumas outras causas, como a vasculite, dissecção, discrasias sanguíneas, trombose de seio venoso. Ainda em relação à epidemiologia, o que eu quero chamar a atenção para vocês é que é uma doença extremamente grave. A incidência não é tão grande, mas chega a 10 pessoas a cada 100 mil pessoas. Numa proporção de homens e mulheres, ela é mais frequente no gênero feminino, né, de 2 para 1. A média de idade é 61 anos. E 10 a 15% desses pacientes morrem antes de alcançar o serviço médico. Então é uma doença muito grave, é uma doença que requer realmente uma atenção especial. Quando esse paciente chega, é sobrevivente, chega aos seus cuidados no pronto-socorro, precisa de um nível de atenção máximo. E além disso, desses pacientes que sobrevivem, que chegam ao pronto-socorro, 21% morrem nas primeiras 24 horas e mais 16% morrem na primeira semana. Então é um paciente que requer um cuidado muito especial, tanto na hora da abordagem inicial, como na sequência do tratamento desse paciente no serviço de terapia intensiva. E a média de mortalidade é de 45%, é uma doença muito grave. E esses pacientes que apresentam sangramento e que sobrevivem, 40% deles, se não tratados de forma precoce, eles têm um risco de ressangramento. Então é uma doença muito grave, que merece uma atenção muito especial. E o médico que está no pronto-socorro, o médico generalista, tem um papel muito importante no cuidado, tanto inicial como no cuidado subsequencial desse paciente. Existem alguns fatores de risco associados, sendo que o mais comum é a hipertensão, o tabagismo também é muito associado, consumo pesado de álcool, drogas simpático-miméticas como a cocaína, uma história de HSA em algum familiar de primeiro grau, sendo que 3 familiares ou mais triplicam a chance dos outros familiares de terem uma hemorragia subaracnoideia espontânea. A incidência da população geral de aneurismas incidentais é de 6,8%, sendo que nesses pacientes que têm uma história familiar positiva, essa incidência aumenta para 10,5%. Então é importante você questionar se existem outras pessoas na família que também tiveram HSA, até porque caso tenham várias pessoas na família com antecedente de aneurisma, vale a pena fazer uma investigação antes mesmo até de você apresentar algum sintoma clínico. Faz parte da investigação você fazer um rastreio familiar. Os genes específicos que causam o aneurisma ainda não foram identificados, mas nós sabemos que existem algumas doenças do tecido conjuntivo, como a síndrome de Ehlers-Danlos do tipo 4, e os rins policísticos estão muito associados também a um risco aumentado de aneurisma cerebral. Voltando para o nosso caso clínico, agora que nós fizemos a abordagem inicial do paciente, ela está estável, nós já diagnosticamos que ela tem uma hemorragia subaracnoideia espontânea, a gente pode conversar um pouco mais calmo com os familiares e colher alguns dados mais importantes também nessa história dela. E aí nós perguntamos ao familiar e nós vimos que, além daquela história inicial, ela tem um antecedente de hipertensão, tem cistos renais e tem depressão. A hipertensão, vocês já viram que está relacionada a um risco aumentado, né, de ter aneurisma, assim como os cistos renais. Ela usava captopril e sertralina, o captopril para tratar a hipertensão, a sertralina para depressão. E de hábitos de vida, chama a atenção que ela fumava 2 maços de cigarro por dia há 25 anos. Então, vocês também, quando eu falei um pouco sobre os fatores de risco, eu falei sobre o tabagismo, e essa nossa paciente tem aqui o tabagismo bastante frequente e importante no seu hábito de vida. Ela é etilista social, não usa nenhum tipo de droga ilícita. De história familiar, o pai faleceu de morte súbita, pode ter sido HSA? Pode, né?
Então, é uma coisa que acrescenta mais de fatores de risco para essa paciente. Teve uma tia também que teve um antecedente de hemorragia subaracnoideia e também tem cistos renais ou rins policísticos. Então, essa paciente tinha diversos fatores de risco para apresentar uma hemorragia subaracnoideia espontânea. Então é isso, pessoal. Nós começamos a nossa aula de hemorragia subaracnoideia espontânea. Prestem bastante atenção nesse tema, porque ela é muito importante e com certeza vai chegar algum caso para vocês algum dia na sua vida.